Olá pessoal, aqui é o EspadaCast, o nosso podcast é relacionado tudo sobre assuntos sobre espadas, fabricação de espadas, lutas de espadas, treinos de espadas, coreografias com espadas, por que não jogos eletrônicos de espada, porque hoje em dia até bastante cultura pop, né, relacionada com espadas, não só espadas de aço, né, como espadas como sabre de luz, tudo, a gente vai acabar comentando todo o assunto relacionado, e por favor, pode deixar a sua opinião aí embaixo, falar, eu quero que vocês falem sobre tal assunto, que a gente vai procurar alguém que seja especialista nesse assunto para a gente trazer aqui a nossa mesa. E na dúvida a gente dá uma pesquisada e tenta passar se não achar ninguém, porque às vezes não tem especialistas próximos pra gente chamar, né? Isso aí acontece com frequência. Mas a gente vai conseguir gente legal, vamos lá. Vamos lá. Vamos nos apresentar. Isso. Eu sou o Raul Esquilo, eu sou professor de esgrima histórica, sou recente no ramo, tá? Uns 5 anos. Mas eu pratico Boffer, Swordplay e outras habilidades relacionadas às espadas desde os anos 2004 e pratico artes marciais desde os anos 2000. Então, por isso, eu tive um tempinho aí para conhecer muita gente interessante no assunto, né? Porque 21 anos é muito tempo de história, né? Toda a vida. E eu sou... O pessoal me chama de Lion nesse meio, eu sou o professor Gustavo Leão, meu apelido é por causa do sobrenome, né? Eu sou professor de História e sou praticante de arte marcial. Pratiquei muitos anos também na área do Boffering e estou sempre aberto para esse tipo de prática esportiva, assunto. Gosto muito de jogo, então eu estou aqui para tentar colaborar o máximo possível para a gente conseguir inquietar os convidados e trazer um pouco de conteúdo útil aí para vocês nesse assunto. Hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente o conhecido nesse ramo como Fox, mas o seu nome é Everton, né? Isso. E ele aqui é o coordenador do grupo Magnus Legio, que é um grupo que pratica algumas atividades relacionadas à espada, tá? Como, por exemplo, o Boffer Swordplay, que é o estilo de luta com espadas de espuma, e o recreacionismo, mas a gente vai conversar melhor sobre esses assuntos para você aí na sua casa não estar boiando um pouco, né? O que é isso? Que raios é isso de recreacionismo, Boffer? Nossa, Boff, o que é isso? O que é isso, né? Ô Fox, fala um pouco aí de você, de repente. Cara, eu sou, assim como vocês, aficionado por esse lance de espadas, de medieval, toda essa vibe aí. E por causa de ser apaixonado por isso, acabei entrando nesse mundo também. E entrando nesses nichos como o Boffering e como o recreacionismo que a gente vai falar. No caso aí você está no movimento muito antes do seu grupo, né, formar. Sim, você está uns anos antes, né? Sim, alguns anos antes eu participei de outras práticas, além da prática do Boffering. A Magnus é de 2011 ou 2010? 2011. 2011. Bom, vamos lá então para a gente começar o nosso podcast. Quero deixar claro que todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar sugestões aqui embaixo, críticas. A gente vai receber isso muito bem. Vamos tentar agregar e trazer nos próximos episódios os assuntos que vocês mais tiverem interesse. Tá? Então dá esse apoio para a gente entender o que vocês gostariam de um EspadaCast. O que vocês... eu queria ouvir isso num EspadaCast. Por favor, fale sobre o podcast, tá? Não vamos falar coisas aleatórias aí. Por exemplo, eu quero que ele use o figurino tal, quero que o Lion apresente de tanguinha, esse tipo de coisa aí a gente não pode postar precisa, coisa aleatória também, mas não vai agregar tanto, né? Então, pessoal, acho que a ideia do podcast é a gente falar de assuntos de espada, esportes, como o Esquilo já falou em geral, né? Ô Fox, você conhece algum esporte de espada sem que ser a esgrima olímpica? Eu acho que a esgrima olímpica todo mundo conhece, né? Agora todo mundo conhece. Eu acho que se eu não vivesse nesse mundo, eu provavelmente diria que não. Provavelmente diria, ou diria sobre o Kendo, que é a prática do combate com essas espadas samurais. Shinai, né? Eu posso estar usando os termos errados, na verdade, mas acredito que seja a prática mais voltada ao combate dos guerreiros japoneses, dos samurais, né? Eu acho que fora o contexto que eu já vivo, eu só conheceria esse. Mas eu sei de outras e várias práticas, além do recreacionismo histórico, que tem um nicho para isso. Existe a esgrima histórica medieval, tem o soft combat, tem o Boffer. Vamos falar primeiro da esgrima histórica, né? Muita gente acredita que existe apenas esgrima olímpica, né? E não sabe a diferença da esgrima histórica, né? O pessoal aparece lá na Falcão Negro e vem muito perguntar isso para mim. Você dá aula de esgrima olímpica? Não, eu dou aula de esgrima histórica, né? O que difere? Né? Difere a respeito principalmente da época abordada, né? A esgrima olímpica ela sempre está evoluindo, né? Você sabe que tem os pontos de luz, né? E
tem até a questão do cronômetro digital, então a esgrima olímpica sempre está procurando evoluções, né, para agregar ao esporte. A esgrima histórica ela está buscando conhecer coisas antigas, né, conhecimentos passados, então elas, digamos assim, são diferentes, né? Uma procura evoluir, a outra procura as origens. Seria então, tipo, uma estuda a evolução para fazer o esporte cada vez mais tecnológico e a outra é exatamente a contrapartida. Ele pega os ensinamentos antigos para aplicar nos dias de hoje. Seria isso, né? Uma questão até interessante de conversar é a respeito da distinção entre defesa pessoal, arte marcial e esportes de combate, né? Por exemplo, a esgrima olímpica está bem atrelada ao esporte de combate. A esgrima histórica ela fica oscilando entre esporte de combate e arte marcial, né? Tanto que um treinador de esgrima olímpico ele não está preocupado em fazer um golpe que vá matar alguém, por exemplo, né? Ou ferir gravemente. A esgrima olímpica ele vai ensinar, mas assim no contexto histórico. Acho que é interessante a gente fazer um episódio com algum esgrimista que pratica esgrima olímpica, porque são comparar, modalidades dentro também da esgrima, não é esgrima, tem espada, florete, Isso. sabe, tem outras. Então Sim, é muito... legal, um dia a gente faz um episódio. Lógico que a gente está falando aqui disso. é muito acerca por cima, né? A gente não tem essa profundidade para falar da esgrima olímpica, mas é isso. Sim, a esgrima histórica, até lembrando, né? Ela, como ela tem oscila entre o arte marcial, então vai ter a parte do combate corpo a corpo, tem a questão das facas, né? De armas pequenas, a questão de você estar desarmado, enfrentar alguém armado. Inclusive, até comentar o seguinte, a respeito da defesa pessoal, né? Ela treina você para se defender de uma coisa atual, né? Por exemplo, você está na rua, você vai ser assaltado. Certo. Tanto que a primeira parte da defesa pessoal é você evitar esse conflito, né? Para você chegar a lutar, é a última fase da defesa pessoal. Aí a esgrima histórica, no caso, né? Quando ela trata você enfrentar alguém com uma faca, é outro contexto histórico. As armas são diferentes, a atitude das pessoas são diferentes. Então, isso é uma coisa que eu sempre lembro. Quando você treina esgrima histórica para fazer treinos de faca, você não vai aplicar isso na vida real, tá? Porque são contextos diferentes. Tá? Eu sempre falo isso para meus alunos, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui é contexto histórico, tá? Vocês não vão na rua aí achando que vocês são treinados em defesa pessoal, tá? Que é diferente. Você não está aprendendo uma prática para bater nos outros na rua, mas pelo contrário, você está aprendendo... É muito mais o estudo, né? É você aprender e aperfeiçoar o estudo. Então, eu acho que a esgrima histórica, ela... Não sei se seria certo falar, mas seria o estudo de uma arte antiga. Seria como um estudo marcial, entre aspas, só que... para você entender como ela funcionava e aplicar ela. É isso? É, isso. Mas tem a viés esportivo também, né? Tem os equipamentos para combates. Tanto que é engraçado, né? Que às vezes as pessoas fazem treinos marciais de esgrima histórica, vai no campeonato e descobre que não pode usar quase nada do que ele aprendeu, né? Por questão de segurança. Cara, eu sei muito pouco. Eu sei que existe, mas não conheço quase nada de esgrima histórica. Olha, outra atividade também, que não é esporte, né? O recreacionismo, a gente pode falar sobre isso, né? No caso, a Magnus também pratica, né, recreacionismo. Explica pra gente aí o que é recreacionismo. O recreacionismo, lógico que eu também não posso falar com tanta propriedade assim, porque a gente também é novo nesse lance do recreacionismo, mas a ideia do recreacionismo é você pegar um período histórico e reviver ele de alguma forma, sabe? Seja com um acampamento ou alguma coisa assim. E a gente sempre fez uma adaptação disso. Lógico que não dá para mim falar com tanta profundidade, porque a gente não tem esse ponto fundo do recreacionismo. Mas a ideia nossa, dentro da Magnus, pelo menos o conceito a gente pegou um período histórico e fez uma adaptação desse período histórico para a gente reviver ele em encontros que a gente faz. Então, o que a gente faz? Vou dar um exemplo bem leigo aqui. A gente reúne um pessoal nosso, estuda um pouco dos costumes que o pessoal tinha, que o período histórico específico tinha, e revive ele em algum lugar. Exemplo, um acampamento... É até errado usar esse termo, mas um acampamento viking. O que eles faziam? O que eles comiam, certo? Tomava hidromel. Então, às vezes acontece assim, o pessoal, eles têm uma ideia muito específica do que era um viking e do que não era, sabe? Beber hidromel no chifre. E, cara, é interessante que quando você vai buscar os materiais sobre isso, você aprende umas coisas muito legais, muito legais. Eu sou meio
Dá pra perceber que eu gosto de comida, né? Que eu sou meio fofinho, né? Mas assim, cara, você descobre umas receitas muito legais e é uma vivência muito legal. Então, o recreacionismo, falando leigamente, seria tipo você estudar um período, estudar costumes que as pessoas tinham e replicar isso nos dias de hoje, sabe? Aham. E Lógico as que num lutas contexto específico. recreacionistas? Também é a mesma ideia, é a mesma ideia. Você pegar a forma com que as pessoas se degladiavam e tentar replicar isso, certo? Aí existem diversos modos de se fazer. Eu sou bem desinformado, assim. Mas eu conheço, tipo, o Western Style, que é um estilo de combate. Eu não posso falar muito aprofundado, que eu não quero passar informações erradas para o pessoal. Mas é um estilo de combate que existe dentro do recreacionismo para retratar esse período. Então, beleza, o período era assim. Como que eram os equipamentos desse período? Como que era a construção do equipamento nesse período? Do que era feito o material, certo? Não só do equipamento de combate, a arma em si, mas as proteções e todo o contexto. Eu sei que é bem semelhante a outros tipos de práticas que são inseridas nesse contexto. Mas a ideia do recreacionismo não é só o combate, é muito mais a vivência de, sei lá, você tocar uma música, você está caracterizado como, não sei se é certo dizer personagem, mas como o cara que era daquela época mesmo, e viver isso. Aham. E, É melhor comentar a respeito das espadas, né? Que as espadas recreacionistas não tem fio, tem. então, isso é uma coisa interessante, Não, mas, não tem ponta. cara, como que... as nossas espadas, no caso da Magnus, as lâminas são embotadas, não tem ponta e não tem fio. Elas são feitas de uma forma que você não vai conseguir cortar uma pessoa com ela. Mas eu sei de grupos, existem grupos que levam o recreacionismo a um patamar diferente. E sim, eles utilizam espadas com fio. Eu não sei quanto à procedência desses grupos, se são grupos que levam a seriedade ou eles simplesmente querem se cortar com espadas. Eu realmente não sei. É que a vida útil do grupo acaba não sendo muito longa, né? Porque Tem vídeos, né, no YouTube, né, de russos, né, fazendo Sim, isso. sim. Acho que é russos, não tenho Cara, certeza. eu não Machucando. Pessoal, por favor, não façam isso, tá? Cara, Eu acho que é melhor a segurança a respeito, por exemplo, do recreacionismo, né? Você quer, vou usar uma espada com fio porque é o que eles fariam. Calma, pessoal, calma. Você é do século XXI, né? Você deve seguir os protocolos de segurança. cara, o conceito em história, né, só pra gente deixar claro pro público, não sei quem tá chegando aí, que é a questão de anacronismo, que é você se apropriar de conceitos atuais para aplicar no passado, né? Então, eu acho que essa parte que envolve o recreacionismo e as artes marciais, as suas evoluções, ela tem que levar em conta sempre o que a gente está vivendo hoje, as Sim. limitações que nós temos que ter, mas isso não desmerece nenhuma prática, né? Porque esse trabalho de pesquisa, eu acho que é muito bacana, né? Todo mundo Cara, agrega demais. um valor de conteúdo, de maturidade, de estudo, que numa escola às vezes, a gente não tem nem tempo para conversar e refletir sobre essas questões, né? Você tinha comentado com a gente antes dos vídeos, né, que vocês também tinham as espadas de PP, é isso, material que vocês usavam no recreacionismo, que não é o de metal, Sim. né? Fala um que é um pouco sobre PP? essas espadas aí. Cara, quando a gente começou com a ideia do recreacionismo, a gente precisava de uma coisa para adaptar para utilizar como armas. Então a gente construiu, primeiramente, as espadas feitas de madeira, que é o material mais acessível. Pô, madeira. É a ideia lógica, sabe? E a gente viu que as espadas de madeira que a gente construiu, não sei se por causa do valor, elas acabavam não tendo uma durabilidade tão boa. Aí a gente acabou migrando para outros tipos de materiais. Um dos E materiais espadas sintéticas, né? Sim. Aí um dos materiais que a gente encontrou foi o polipropileno, que é o PP. Lógico que existem outros tipos de plásticos, mas esse foi um que a gente encontrou e se adaptou muito bem para a nossa prática. Porque com a construção de equipamento que a gente fez, eu devia ter trazido uma espada dessas, inclusive. A espada ela tinha um comportamento semelhante a uma espada de metal. Porque quando você impactava, o plástico não dobrava, mas na forma da lâmina ele ainda reverberava, assim como o metal. Então ele não dobra fazendo esse movimento, mas fazendo esse movimento ele tem uma certa... Elasticidade, Isso, uma exatamente. vibra, né? Tem a vibração. Até aproveitando isso, né? O tamanho das espadas, né? O pessoal não tem uma mania de achar que a espada sempre vai ser firme, né? Rígida, porque tem uma faca em casa, tem essa noção. É que você tem que pensar o seguinte: quanto maior o tamanho da espada, né? A ponta vai ser cada vez mais fina. Então ela vai começar
Reverberar. a reverberar isso. Então, até, inclusive, várias defesas na esgrima histórica tentam evitar isso. Por exemplo, a gente costuma comparar, por exemplo, luta de sabre de luz. Sabe aquelas defesas do Obi-Wan que defende assim quase na cara? Com o sabre de luz é possível, mas com uma espada não, porque vai chapalatar a tua cabeça, né? Por causa do tamanho da espada. Eu perguntei sobre o material da espada, né? Porque é uma coisa assim que o pessoal vai ter essa dúvida, né? Ah, eu vou usar aço, eu vou usar um material sintético, né? Materiais sintéticos, inclusive, vocês encontram na internet, né? Para procurar. Tem vários modelos. A esgrima histórica também usa, né? Tanto o aço, a madeira e o Um tubo de alumínio sintético. aqui em casa, dá pra adaptar e fazer sozinho? Vai dar certo? Né? Tubo de alumínio? Não vai dar certo. Não, Cara, não vai dar ideia, né? Sempre falo, pessoal, antes de criar, compra uma que já existe, para você entender como ela funciona, porque aí fica mais fácil pra você criar. Se você pegar e for tentar criar do nada, cara, acidentes provavelmente vão acontecer. Então pega uma que já existe, às vezes o valor é um pouco mais elevado, lógico, uma espada de metal é muito mais cara do que uma espada de polipropileno ou de PEAD, são dois materiais plásticos. Mas já é uma porta de entrada. Se você entender como elas se comportam, fica mais fácil para você replicar elas. Dentro da própria madeira, por exemplo, o Kendo, ele utiliza a Shinai, que é uma espada de bambu, mas não é um pedaço de bambu que cortou e tem toda uma Tem toda uma técnica de construção, as amarrações. O Kenjutsu já usa outro estilo. Se você for treinar Aikido, você vai usar um outro tipo de madeira, um outro formato. Então, as particularidades que envolvem esse processo de pesquisa que entra no recreacionismo, né, para a gente conseguir adaptar, entender, tem madeiras que a gente não pode mais trabalhar hoje e o pessoal usava antes, né? Você cortar hoje uma árvore que eles usavam para fazer uma como é que fala? Catapulta, né? Hoje você vai preso, né? Porque não pode usar e pinos não vai dar certo, né? Outro estilo, não vai. A respeito da vestimenta, das armaduras, né? O recreacionismo eu entendo que seria interessante fazer a coisa mais próxima Isso. como era feito. Só tirar né? uma dúvida comum que o pessoal tá ouvindo no recreacionismo, é tipo se vestir e sair na porrada, ou é se vestir e fazer uma interpretação, é só tipo... Uma vivência. Uma vivência. Então, junto uma galera, me explica aí, que eu quero brincar disso, vou em casa. Quem que eu preciso achar, o que eu preciso comprar, quantos precisa ter? Eu costumo dizer assim, ó, quer entender o que é recreacionismo? Dá uma pesquisada sobre Vila Viking. Porque lá eles têm muito material, eu não sei quanto material visual, mas eles têm bastante material tendo uma ideia visual do que é. E basicamente é isso. É você... Aqui no Brasil essa Vila Viking? Sim. Cara, eu só não sei a localidade específica dela. É secreta. Eu já acho aqui, porque porque o rapaz acabou de postar do Vila Viking aqui. Não é, mano. Pior que é que me fugiu o local. Mas assim, tem muito material sobre isso, não só deles, de outros Aí eles construíram... Você já foi lá? Cara, não, mano, meu sonho. Mas é tipo uma casa que a galera adaptou, é uma chácara, então, é grande, Eu sou sincero, eu sei muito pouco da Vila Viking. Eu só sei daquilo que eu vi pelas redes sociais e foi muito pouco, entendeu? E foi exatamente no ponto do estouro da pandemia que eu falei, mano, preciso ir lá, velho. Preciso muito ir lá. Outros membros da Magnus chegaram a ter vivências mais próximas de recreacionismo com outras pessoas. Eu, infelizmente, só tive a vivência dentro da Magnus. Mas é um ambiente construído, todo caracterizado. Sim, essa é a ideia. Parece um parque, né? Cara, eu acho que você fez uma comparação perfeita. É como se fosse um parque temático. Aquelas imersões que a gente tem num Hopi Hari, num Beto Carreiro, só que voltado para a prática. E é uma ambientação histórica, extremamente acurada, pelo menos o máximo Teve possível. um processo de pesquisa, não saíram construindo só porque achava legal, assistiram a série do Vikings e construíram. Não, eles... Lógico que eu tô falando de uma coisa que assim, que não fui eu que pode construí. falar, não tem problema. Eu não fui eu que construí, não fui eu que vivenciei, mas é aquilo que eu vi disso, entende? Olha. E assim, pensando na vivência da Magnus, a gente sempre pensou em acessibilidade. Então assim, é errado usar uma espada de PP para fazer recreacionismo? É errado. Estou cagando regra sobre isso? Não. Outras pessoas falaram isso para mim. Então, eu acredito que elas têm mais informação sobre isso. Elas passaram essa informação. Quem cagou a regra primeiro manda, cara. Não tem essa. Eu não sei. Mas vamos lá. Olha, pessoal da Vila Viking, se você estiver vendo a gente, já vou avisando. Foi difícil encontrar a localização. Eu entrei no Facebook, no site de vocês, tá? E demorou muito para descobrir que fica na cidade de Juquitiba. Nossa, foi... Vocês deviam deixar isso aqui mais esclarecido o endereço, tá? Sim.
Bom, a ideia do recreacionismo é replicar da forma mais fiel possível. E o que a gente fez dentro da Magnus? Tentou dar um pouco mais de acessibilidade a isso. Então, muitas das vezes, a pessoa que chega lá num treino nosso de no encontro nosso de recreacionismo, ela não entende o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente dá um aproximar. Que lá a gente fez alguns estudos e utilizou estudos de outras pessoas muito mais bem vividas na área para poder vivenciar um pouco de como aquele período histórico trabalhava. E o que a gente faz? No caso da Magnus, a gente faz acampamentos, microacampamentos, replicando as coisas, desde moradia, desde como os caras dormiam, como eles se alimentavam, um pouco de combate, e tudo abrangendo essa ideia da vivência histórica. E aí restrição de idade, Cara, o cara pode levar o filho dele de 10 anos junto, o adolescente pode ir sozinho ou precisa ter uma autorização, ou só maior de idade, como é que é? A questão do equipamento, né, dependendo do tipo da arma, né, você vai precisar de autorização ou limitar idades, né? Então, por exemplo, sintético, a gente pensa, né, pô, menor de idade dá para conversar. Agora, aço, né, a gente geralmente proíbe, né? Inclusive, até ia comentar que outras modalidades de uso da espada, né, que a gente vai conversar aqui no SpadaCast, é a respeito dos combates com armaduras, né? E isso daí até é fazer um paralelo com o recreacionismo, né? Os esportes de armadura geralmente são vetados para menor de idade, exatamente pelo risco de lesão. Mas é aquela coisa, então é perigoso? Não, tá? Existe sempre o perigo, porque é uma arte marcial, não, desculpa, é um esporte de combate, então existe um atrito, né, o combate, ou então o risco de lesão não sempre vai existir. Só que uma coisa que a gente compara é muito mais fácil você se machucar no futebol, né, porque você só tá com uma caneleira, né, então você está correndo num campo. É muito mais fácil você se chocar com alguém, se machucar, do que uma luta muito bem preparada de armadura. Né, porque a armadura protege se ela estiver devidamente equipada. Mas acidentes acontecem, né? Inclusive, isso é uma coisa interessante. Por mais que a gente utilize muito esse termo arma, combate e tudo isso... Eu tava com medo já. Então, a ideia, pessoal, nunca é tipo, vamos nos matar ou nos bater ou nos machucar. Muito pelo contrário. Tudo isso, desde esgrima histórica, recreacionismo histórico, buffering, soft combat e todas essas práticas que a gente falou um pouquinho de nada e acho que a gente vai falar mais, elas não têm esse intuito da gente combater para se machucar ou o combate em si. É um combate sempre encenado, uma ideia mais encenada. Então tudo abrange no lance do aprendizado. Então é sempre aprendizado. O recreacionismo é aprender como os caras viviam. A esgrima histórica, acredito eu, que seja aprender como os caras combatiam e reagiam a esse tipo de coisa. E mesmo para qualquer outra das práticas de espada, ou acho que até práticas marciais, é aprender. É o lance de aprender. Ô Fox, você chegou a ver algum esporte de armadura, como por exemplo o Night Fight ali do History Channel? Cara, eu vi uns vídeos, mas eu sei muito pouco, mano. Você viu muito pouco. Eu sei quase nada, mas eu adoro ver esses vídeos, que combate, né, velho? Esse do History, né, aqui no Brasil saiu como luta livre medieval, né? Muita gente não sabe, mas aqui no Brasil existe, tá? A gente trabalha com isso, né, com o combate de armadura, e vale lembrar que os esportes de armadura, eles são diferentes do recreacionismo, tá? Porque tem propostas diferentes. O recreacionismo é vivência e esses esportes de armadura são para esportes, né? O objetivo é duelar, né, pontuar. Inclusive, eu até ia falar a respeito de um paralelo que acontece, é que o equipamento pro esporte de armadura não é funcional para o recreacionismo e vice-versa, tá? Porque a grossura, a especificação dos equipamentos são diferentes. Inclusive, no esporte de armadura, tudo é mais largo, é mais grosso, tá? Tem um peso um pouco maior, inclusive. O esporte de armadura não é considerado um recreacionismo? Não em termos, tá? Assim, a pessoa pode recriar o combate, né, com o esporte de armadura, mas o padrão vai ser diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm uma eu não sei se é a palavra certa, mas uma acuidade histórica para armadura? Assim, as armaduras, os esportes de armaduras, a maioria deles, tá? Não são todos, tá? Uhum. A maioria deles seguem um padrão histórico.
né? O próprio Night Fight, que eu comentei do History Channel, eles tinham aquela regra, né, de precisão histórica. Inclusive, você não podia usar, por exemplo, um elmo do século XV com um peitoral do século XIV. Tinha que ser o mesmo padrão de tempo. E, obviamente, todas as peças da armadura, elas têm que ter algum respaldo histórico. Ou seja, vindo de manuscritos ou uma peça do museu. Peça do museu é mais difícil de encontrar, né? Algum modelo, mas o pessoal segue. Também tem questão de... Inclusive, a gente tem um elmo, né, que é o capacete, que é baseado numa escultura italiana. Ou seja, não existe peça de museu, mas como alguém fez a escultura na época, é porque Pode alguém ser que tenha viu, existido. né? Alguém viu, né? E a gente supõe que existe. Permeia parecido com o do recreacionismo, que é uma ideia assim de pegar contextos que possam existir, que sejam possíveis. Vou dar um exemplo aqui. Olha, galera, eu vou ser bem sincero. Eu não sou um expert, na verdade, eu sou muito leigo no assunto do recreacionismo. Mas é uma coisa que a gente fala do tipo que eu ouvi um comentário uma vez que era sobre a lamelar. Que a lamelar era uma armadura que não era viking, não era nórdica, mas acabou estando no contexto por algum motivo. Eu só citei isso daí para falar que eram coisas completamente diferentes que poderiam existir. Vou só fazer um aspas aqui. Quando a gente está falando aqui no SpadaCast muito de esporte com arma, com espada, com combate, existe uma questão, acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de violência, de incentivo a práticas violentas. Eu acho que isso tudo acaba entrando em pauta. Em vários momentos a gente vai ter que discutir sobre isso com cautela. Isso é verdade. Com certeza. Mas eu acho que a parte que entra aqui pra gente são atividades que têm uma finalidade ou como arte marcial ou como esporte. E eu acho que essas práticas são sempre estimuladas, né? A origem histórica humana sempre traz junto a questão da violência. Todo filme que você vai assistir, medieval, história antiga, pré-história, vai ter um momento que o cara lá na pré-história vai ter que fazer uma lança com um pedaço de madeira e uma pedra, ele vai ter que obter fogo, e essa questão da arma para caça, para defesa do grupo, ela é uma questão inerente na história, né? A gente negar isso, aí sim é anacronismo. Mas a gente tem que lidar com isso de uma forma... no contexto de hoje, que não é uma prática voltada para você agredir outro, né? De forma alguma. Acho que as artes marciais passaram um período, anos 80, 90, que tinha muito essa questão do cara praticar arte marcial e ser taxado como alguém que estava treinando para brigar na rua. Uhum. Né? Eu acho que isso hoje, a percepção que eu tenho é que já não é mais, então... Assim. O pessoal entendeu como uma disciplina, uma pesquisa, um hobby, um entretenimento... ou uma profissão, mas que foge desse contexto de encrenca, de briga, né? Até porque não é prático hoje você sair com uma faca ou uma espada na rua, porque tem armas um pouco mais sofisticadas e mais eficientes. Então, assim, mas o pessoal leigo sempre vai achar, né, que está incentivando a violência, não importa então... qual arte marcial. Assim, eu sei que a maior parte das pessoas mudaram a cabeça, mas o que você falou dos anos 80, dos anos 90, eu vivi os anos 90, eu lembro que tinha isso mesmo. Eu lembro que eu tinha interesse de entrar pro Kung Fu e o pessoal falava, você vai sair mais violento de lá. Tinha tudo isso, né? Hoje em dia, inclusive, eu vi um post no Facebook recentemente do pessoal criticando a galera tanto da esgrima histórica quanto a galera do HMB, que é o esporte de combate de armaduras mais comum no Brasil, que é o HMB, que é o Historical Medieval Battle, né? E no caso, uma das críticas era, os caras usam arma, é um absurdo, isso nem é uma arte marcial, porque tá usando arma, é uma violência, e daí que tá protegido sem fio, ainda é uma arma. Ou seja, o pessoal já tem digamos assim, esse preconceito, né, o medo, né, o receio, só porque são armas, né? E na verdade, se parar para pensar, não é bem uma arma, é uma chapa de ferro, né, com aparência de uma arma. Sim, e isso é uma coisa interessante que, além das artes marciais mostrarem esse outro ponto, é que o pessoal sempre vem com a ideia da violência. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando você está numa arte marcial, ou quando você está num combate com armas, no esporte de armaduras, você aprende exatamente o contrário, que é a segurança, a né? disciplina, é a segurança, é como você não machucar o seu, eu vou usar o termo, mas não é o termo correto, o seu rival, na verdade o seu parceiro, ali de combate, de treino, seu combate, parceiro né? de treino, perfeito. Eu acho que todo mundo deve conhecer alguém
que treina bastante arte marcial, às vezes professores de artes marciais que fazem exatamente isso, né? Aprendem a evitar a briga, Sim. né? Porque a pessoa sabe o que vai machucar, o que vai acontecer numa briga, então o treinamento serve exatamente para a pessoa evitar. Exatamente. Bom, a gente falou de esgrima histórica, de recreacionismo, o que mais? O que mais que tem de combate de O espada? Bofring a gente vai explicar melhor em outro vídeo, mas só lembrando, o Bofring então é a prática de usar espadas acolchoadas, né, ou de espumas, né, para fazer atividades em grupo ou individuais, até para fazer outras coisas, né, como por exemplo, vamos testar técnicas históricas, a gente pode pegar uma arma acolchoada porque não vai machucar ninguém, quer dizer, Sim. em tese, né, porque Em tese. acidentes acontecem. Sim. Eu vou gostar de falar mais de Bofring. Vou gostar de falar mais de Bofring. É uma coisa que eu vivi muito mais. Eu tive muito mais tempo de Bofring do que de qualquer outro tipo de combate com Acho que equipamento. dos esportes no geral, né, nessa linha, uma coisa que eu queria puxar que vocês já comentaram aqui é a questão do padrão de época, né, e o que a gente adapta para fazer hoje. Né, e isso, toda a arte marcial ela teve esse ciclo de evolução. Né? Em algum momento a arte marcial foi desenvolvida de forma espontânea e natural, as pessoas começaram a maturar isso num treinamento militar, por isso marcial, que era para se usar em combates. E você já tinha a parte de treinar essa tropa para se apropriar dessas técnicas. Eu acho que muita gente não consegue ligar o marcial com a guerra. E tem que lembrar que marcial vem do deus, né, Marte, que é o deus da guerra. Exatamente. Por isso marcial. E, portanto, a gente já está englobando um monte de cultura com esse termo arte marcial que nem sabia quem era o deus Marte, né? Uma coisa arte marcial que... a gente pensa em oriental, então, né? Seriam outros termos, né? Exatamente. Muita gente acha que arte marcial tem alguma coisa a ver com o Oriente, né? Porque, eu vejo Kung Fu, eu vejo Karatê, então marcial é tudo que é oriental. E, na verdade, o termo Marte é grego ou é romano? Marte é romano. Não é? Romano, né? Eu não sei, velho. Eu acho, acredito Marte é a que seja romano. interpretação Eu de acho- Ares, grego, né? Mas os romano, romanos, então. como o latim que Romano. difundiu a nossa linguagem, entrou no marcial. E essa evolução ela foi acontecendo. Então, em algum momento, esse combate ele visava a morte do oponente, mas você tinha que treinar a sua tropa sem que ela se matasse no treinamento. Então, você tem um treinamento mais soft, acolchoado, com uma arma de madeira, com alguma outra interpretação ou com movimentos que não finalizem. E a ideia era que na guerra ele conseguisse aplicar isso para sobreviver. E a vida útil numa guerra é muito baixa, porque morria muita gente. Então, se a gente recriar... Morria gente na guerra? Morria gente. Com sangue e tudo. Você tem que... Eu acho que é dor. mentira isso. E essas práticas elas vão evoluindo ao ponto da gente ter um judô e um karatê, que são artes ali do Japão, onde a guerra acontecia e tinham armas sendo utilizadas, e no judô e no karatê você já não tem essa prática tão evidente, né? Porque vai se adaptando, o contexto histórico muda, a regra vai entrando para as pessoas mudarem, entender como disciplina, doutrina, acho que é um caminho natural. E a gente tem isso até em Airsoft hoje em dia, Paintball, né? Que são esportes simulando arma de fogo. Saindo um pouquinho da caixa e pensando no que as pessoas costumam ver, o que vocês acham sobre filmes, séries que representam lutas de espada? O que vocês acham que algo lá é real, algo é muito fictício? Você falou aí do sangue, né? Por exemplo, a gente vê que filmes atuais evitam bastante sangue e você vê que filmes antigos já abusavam, né? Era o contrário, né? Explodia tudo. Igual que o Bill, né? Tem mais sangue do que pessoa ali no... Mas enfim, aí o que vocês acham sobre os filmes, né? Porque muita gente pergunta, né? Aquele filme ali tem uma espada real, aquilo funcionava mesmo. Assim, para contexto de filme, novela, eu acho que a equipe tem uma preocupação sempre em buscar especialistas de consultoria antes para fazer, né? Então, algumas coisas sempre vão estar muito bem alinhadas com aquilo que a gente tem em história, outras coisas não, porque há uma necessidade de fazer aquilo ficar bonito, nítido, o roteiro, o personagem que você escolheu, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Coração Valente, né? O Mel Gibson, ele interpreta ali um escocês. William Wallace, né? O escocês. Aí no outro filme ele é o Patriota, que é lá nos Estados Unidos, é um outro contexto, outra origem. Aí no outro filme, então... Eu acho interessante que quando eu era criança eu confundia os dois filmes, pra mim era o mesmo filme. Pra mim... Mas quando eu era criança, um filme toda vez que eu vou completamente imaginar um diferente, escocês por conta do cinema, eu penso no William Wallace, no Kilt, e aí você vai ter contextos históricos que o Kilt era proibido,
que era outro contexto, que não era todo mundo que Não usava. era da época, né, o kilt, né? Inclusive, até a Claymore, né, que ele usa no filme, não é da mesma época. A Claymore é de, acho que, nossa, eu vou ver certinho o século do William Wallace, mas se eu não me engano, nasceu 200 anos depois que ele já tinha morrido, né, a Claymore. Olha, moral da história, Mel Gibson sempre vai fazer filme que ele odeia inglês. É sempre os britânicos... Nunca será um britânico. Isso. Se ele for fazer um filme sobre a Segunda Guerra, tenha certeza que Ele vai estar odiando. que ele vai Ele estar vai contra os estar do lado britânicos. Exatamente. Eu acho que o contexto nosso do podcast é a gente justamente trazer esses assuntos, aprofundar em alguns temas, em algumas práticas que vão ser jogos, atividades físicas, esporte olímpico. Né? Fox, faz um minuto aí, uma propaganda aí, incentivando o pessoal a assistir o nosso podcast. Nossa, eu fazer uma propaganda? Eu só queria, antes de tudo, salientar um ponto. Que, tipo assim, no meu caso, eu não sou nenhum especialista. Eu tô falando, tipo, como uma pessoa leiga, como uma pessoa que não entende da prática. Inclusive, tô tirando algumas dúvidas. E não tô falando como se eu soubesse uma coisa mais do que outras pessoas. Muito pelo contrário. Eu tô aqui como vocês que estão assistindo aí agora. Eu tô aprendendo muito, sabe? E tô trocando uma ideia a partir do que outras pessoas falaram para mim. Não foi nenhum estudo específico que eu fiz para entender sobre recreacionismo e nada. Foi a vivência que eu tive dentro dessas práticas. Agora, sobre vir assistir o podcast, mano, vem assistir, velho. Melhor coisa é você ver um bando de louco que gosta de alguma coisa batendo um papo. Não tem coisa melhor. Tem tanto podcast aí que você vê a galera batendo um papo. Vem assistir o podcast do Raul, do Lion, pra bater um papo também, pô. Assista também o podcast aqui do nosso amigo Tiozão Sem Noção. É o nosso cameraman aqui. O podcast dele é muito legal, inclusive é nesse cenário. Quer dizer, é nesse espaço, né? Porque aqui eu acho que é uma taberna, né? Ou uma floresta, Não, castelo. Aqui no caso tá sendo uma taberna. Então não vamos dar spoiler disso. Então... Vamos beber. E ele ali faz os vídeos ali em cima da atmosfera, né? Com a terra no fundo. É muito bacana. E também convidar, se você é praticante de algum esporte ou domina alguma área que possa se enquadrar, entre em contato com a gente, vem bater um papo com a gente, que a gente está super aberto a tirar dúvida, perguntar, receber vocês de braços abertos aqui também. Né? Inclusive, se vocês tiverem... A gente falou bem pouco aqui e posteriormente a gente vai falar mais, mas se vocês tiverem dúvidas sobre buffering, podem procurar o canal da Magnus Leisure. A gente vai estar aberto para responder qualquer dúvida e fazer qualquer suporte que a gente consiga fazer para ajudar vocês nessa prática. A gente vai colocar a descrição embaixo, é isso? Para o pessoal não ficar procurando por Magnum no Google, Pelo né? amor. A gente tem nomes complicados. Reenactment, Magnus Leisure, LARP. Tinha um grupo de... Mania de colocar nome estrangeiro, né? Por que não chama os caras da espada? Cara, Todo mundo ia saber escrever. O grupo em Campinas, né? Eu nem sei se eles ainda existem. O Barnavinheria. Eu lembro que o pessoal não tem dificuldade de falar o nome. Enreriar. Barnavinheria. Mas Quero tem- os Barnavi. Eu também não sei, velho. O eu pessoal também não sei. conseguia falar o nome direito dele. Bom, qualquer assunto, então, que tenha a ver com o contexto medieval, não necessariamente europeu, né? Que tenha a ver com algum esporte, dúvidas que vocês queiram que a gente tire, manda aqui pra gente. A gente tá precisando desse feedback pra gente construir a sequência de episódio. Tem muito assunto legal pra falar. Assim, pode sair da caixa, né? Falar qualquer assunto que você acha que seja pertinente. Né? Pode fugir um pouco. Oi? Sugeriu o pessoal para vir aqui também. E por favor, compartilhe o nosso vídeo, curta, clique no sininho. Eu Todo nem sei mundo. se vai funcionar o Se sininho. você conhecer alguém que gostou de Coração Valente, chama pra esse vídeo, porque com certeza ele vai gostar do papo. Né? A gente vai xingar bastante britânico. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, né? Acho que um primeiro episódio show aqui pra gente. Só um minutinho, pessoal. Tem muita violência. Aqui é violência pura. Não batemos um no outro uma vez no primeiro vídeo. Que coisa, cara. Não pegou uma espada na mão até agora, velho. Mas é isso aí. Falou, então.